Olá, sou Rafaela Almedo, psicóloga clínica, e venho através desse vídeo falar mais um assunto com vocês, que é sobre relacionamentos abusivos. Então, o que será que seria um relacionamento abusivo? Quais são os principais sinais e características de um relacionamento abusivo? E se eu estou vivenciando um relacionamento abusivo, o que eu devo fazer? Como lidar com ele? Então vamos hoje esclarecer esse assunto, esclarecer essas dúvidas. Então, um relacionamento abusivo é qualquer relação entre pessoas que envolve o abuso físico ou emocional. Esse relacionamento pode ser entre marido e mulher, entre namorado e namorada, entre um relacionamento homoafetivo, pode ser entre patrão e colaborador, entre pai e filhos, filhos e pais, enfim. Então, o relacionamento abusivo, onde há uma relação de abuso físico ou emocional, então se configura um relacionamento abusivo. Mas hoje nós iremos focar nos relacionamentos amorosos entre homem e mulher, porque é o que tem mais incidência, é o mais comum de ter ao se falar de relacionamento abusivo. Uma curiosidade é que, de acordo com a ONU, de cada 5 mulheres, 3 mulheres já sofreram de algum relacionamento abusivo. Já sofreram com esse relacionamento. Então, a gente vê que é uma grande incidência, certo? Cada 5 mulheres, 3 é muito grande. Então, talvez você que está me escutando, está me vendo, também foi vítima de um relacionamento abusivo. Ou talvez você também se posicionou nos seus relacionamentos como um abusador, né? Então, vamos pensar sobre isso. Quais seriam os principais sinais para a gente identificar, então, de um relacionamento entre casais, amoroso? Então, existe muito controle por parte do abusador. Um controle excessivo. Ele tenta controlar a vida, os passos, a rotina, o dia a dia do seu parceiro. Então, o abusador, ele tenta controlar e em contrapartida, o abusado ele se posiciona numa postura de dependência, numa submissão ao abusador. Ele se torna muito passivo diante das situações. Então, aquilo que o abusador dita, aquilo que o abusador quer, aquilo que o abusador exige, ele acaba se submetendo. Ele acaba deixando a sua vontade de lado e fazendo a vontade do abusador. Outra característica é que essa relação abusiva é uma relação de posse. Então, o abusador, ele vê o parceiro como uma posse. Ele vê o parceiro como um objeto que ele pode levar onde ele quer, que ele pode fazer o que ele quer, e que está à disposição dele a qualquer momento, a qualquer hora. Então, nós vemos também desse abusador uma característica egocêntrica, onde tudo é feito, tudo tem que ser ditado e feito de acordo com suas regras. Tudo tem que ser feito para corresponder às suas expectativas e às suas vontades. Então tem esse egocentrismo por parte do abusador, e o abusador também geralmente ele apresenta um ciúmes excessivo. Ele tem uma insegurança imensa que ele mascara com os ciúmes. Então ele é muito inseguro, ele até sabe das potencialidades do parceiro, mas ele não reconhece. Então o que ele faz? Ele acaba usando palavras para diminuir, para inferiorizar o parceiro. Mas, na verdade, ele é quem se sente inferiorizado. Ele tem um complexo de inferioridade e ele tenta mascarar com esse ciúmes, com essa arrogância que ele faz, com esses comentários que ele faz. Então, ele tem um nível de exigência muito grande do parceiro. Então, ele exige, né, do parceiro. Então, se o parceiro engorda, ele fala, nossa, como você tá gorda. Se o parceiro emagrece, como você tá muito magra. E assim vai. Então, nada para ele tá bom. É um grau de exigência que ele externaliza pro parceiro, mas, na verdade, essa exigência é dele.
está dentro dele. Ele é perfeccionista, ele se sente inferior e ele acaba mascarando com o ciúmes excessivo, com o controle excessivo, com essas reclamações, críticas, né? E que nada está bom. Ele é muito insatisfeito, tem uma insatisfação. O abusador, ele vai controlando, então, a vida do parceiro e ele vai controlando as redes sociais também. Então, chega um momento, né, na relação, no relacionamento, em que ele quer saber quais são seus seguidores no Instagram, quais são seus amigos do Facebook, com quais pessoas você conversa, por que você está online no WhatsApp àquela hora da noite? Com quem você estava conversando? Se ele viu que você estava online, com quem será que você estava conversando se não era ele? Então ele começa a imaginar. Será que está conversando com meu amigo fulano de tal? Será que ela está me traindo? Enfim. Então, e essas desconfianças não necessariamente precisam ser reais. São geralmente desconfianças imaginárias, tudo produto dessa insegurança, dessa baixa autoestima que esse abusador também apresenta, desse complexo de inferioridade. Então, essas desconfianças não é porque o outro deu motivo, só que ele alega que o outro deu motivo. Você que está muito saidinha, é você que está me deixando nervoso, é você que está causando meus ciúmes. E aí ele começa a culpabilizar o outro. E como o abusado, ele assume uma postura de passividade, ele acaba assumindo a culpa, ele acaba associando que se ele não tivesse saído, se ele não tivesse, se ela, vamos supor ela, né? Se ela não tivesse ido à academia, se ela não tivesse saído com a amiga, se ela não tivesse visitado a familiar, uma mãe, um parente, ele não teria ficado bravo, não teria surgido aquela briga. Então o motivo da briga foi porque ela desobedeceu as regras, foi porque ela não avisou, porque ela não pediu permissão. Né? Por que eu estou falando ela? Porque geralmente a relação do abusador é mais o homem que assume essa postura e a mulher como abusada, né? Na maioria dos casos. Então, por isso que a gente está usando esses exemplos. Então, ele começa a ter um controle também da vida, das redes sociais dessa parceira. Ele começa a privar ela, invadir a privacidade dela, então, porque ela não pode nem ter um perfil no Facebook. Então, tem que ser um perfil conjunto. Aí eles mudam o perfil, só uma conta. Então, você já viu relacionamentos assim? Isso é muito comum, gente. Não está longe de nós, está muito perto da gente. E, infelizmente, a gente vai ver tudo o que afeta, tudo o que isso acaba desencadeando na vida da pessoa. Porque a pessoa vai se privando por causa do outro. Ela pensa que aquilo é em nome do amor. Ela pensa que aquele relacionamento vale a pena, né? Que vale a pena ela tentar, que o amor, ele carrega, né? Essa cultura do romantismo, que o amor, ele é sofredor, que o amor tem que suportar, né, todas as coisas, e na verdade ela vai se diminuindo, a sua autoestima vai deixando de ser cuidada, ela vai colocando a felicidade no outro, né? E aí a mulher, né, a mulher que é a abusada, a sua autoestima então vai deixando de lado e às vezes ela vai começando a ceder também a chantagens emocionais do parceiro. Então ele começa a fazer chantagens. Ele começa a dizer, por exemplo, como você vai sair sem mim? Como você vai me deixar aqui sozinho? Enquanto eu estou trabalhando, você vai à academia? Enquanto eu estou indo à faculdade, você vai para a casa da sua mãe? Você vai tomar um sorvete com as suas amigas? Como assim você vai me deixar? Né? Então ele começa a argumentar, porque ele é muito persuasivo, e a chantagear a parceira. E ela começa, então, a ceder essas chantagens. Só que de uma chantagem passa para uma briga quando ela desobedece essas regras, né? E aí vai passando para brigas, e aí as brigas podem envolver, então, uma violência física, uma violência verbal. Geralmente começa com as agressões
verbais, né? Então ele começa, então, como eu disse, culpabilizar ela, e ele começa a usar termos: você não presta, você não vale nada, você estava me traindo, você não merece minha confiança, enfim, e uns termos bem ruins assim de se usar, que eles começam a ofender mesmo, termos ofensivos. Começa a dizer coisas ofensivas, que fere, né? Que fere a identidade da mulher, né? Que fere o seu caráter. E aí também ele pode também ficar muito nervoso e começa então a ter algumas agressões físicas. Talvez ele começa dando um empurrão, apertando o braço, tentando segurar a parceira, ou às vezes ele pega um objeto e joga no chão, quebra um celular, esmurra a parede, a porta, e aí ele até alega, né? Olha, eu quebrei o celular para não quebrar a sua cara. Eu esmurrei a porta, a parede para não esmurrar você, para não te machucar. E ele começa a manipular, a usar tudo isso como justificativa do seu descontrole, né? Ele não tem controle. Então, eu quero que você pense, diante de todas essas características, esses sinais, imagine como está a autoestima dessa mulher, dessa pessoa que está sendo abusada. Geralmente a mulher. Então, imagine a autoestima. Ela acredita num amor, ela acredita que ela está num relacionamento por amor, que ele realmente ama ela. E, na verdade, não é um amor, é uma posse. Então, se você está identificando esses sinais no seu relacionamento, vamos para as dicas de como lidar com isso. O que você precisa fazer? Então você precisa, primeiro, reconhecer que você está vivenciando um relacionamento abusivo, que não é uma relação de amor, é uma relação de posse, porque o amor tem respeito, o amor tem cumplicidade, o amor tem reciprocidade, ao contrário de violência, de agressão, de ofensa, de manipulação, tá bom? Então reconheça que você está num relacionamento abusivo e que você precisa tomar uma decisão para mudar isso. E a única pessoa capaz de tomar essa decisão é você. Não tente mudar o abusador. O abusador, ele sofre por conflitos emocionais internos, descontrole emocional, às vezes ele tem algum transtorno também associado àquele perfil de comportamento que você não tem o poder de controlar isso. E ele tem que estar sensível à mudança, ele que tem que procurar ajuda. E cabe a você procurar ajuda por você e ele, se ele quiser, procurar ajuda por ele mesmo. Você não precisa permanecer numa relação de sofrimento, de adoecimento emocional, né? Diminuindo cada vez mais sua autoestima, né? Se adoecendo e sofrendo por causa de uma pessoa. Você não precisa permanecer numa relação autodestrutiva, né? Por amor. Não é por amor. Se você não conseguir se amar primeiro, você não consegue amar ele. Então você precisa deixar de tentar mudá-lo e mudar a sua atitude, pedir ajuda. Você precisa se aproximar da sua rede de apoio, seus amigos, seu suporte familiar, pedir ajuda, abrir o jogo, contar, falar que você está decidida, pedir ajuda, procurar um profissional especializado, às vezes até um médico para te ajudar e às vezes até você tem que recorrer a uma delegacia da mulher. Às vezes você tem que recorrer nesse meio judicial, por quê? Porque há ameaças, há um perigo para a sua vida e você tem que proteger e preservar a sua vida. A ameaça, há já agressão física, enfim. E os danos podem ser muito piores, né, contra a sua vida, né? Então nós vemos aí os crimes, né, que acontecem do homem matar a mulher, infelizmente, por posse. Então você não pode permitir isso. E você tem que reconhecer, admitir que você é capaz sim de viver sem ele, que você é capaz sim de ser feliz sem ele, porque antes de conhecê-lo você conseguia viver. Então você é capaz de viver sem ele, tá bom? E você não está num relacionamento baseado no amor, é um relacionamento totalmente baseado em posse e um relacionamento abusivo que não vai te trazer nada de benefício, apenas te desgastar e te minguar. Então, se posicione, cuide de você.